As consequências das palmadas não são suposições, não é coisa da minha cabeça ou da cabeça de alguns malucos. Recentemente, a Child Development desenvolveu estudos que comprovam a ligação entre as palmadas e as reações neurais das crianças. E um estudo de Harvard, que saiu semana passada, também comprova que as palmadas podem afetar o desenvolvimento cerebral de uma criança de maneiras semelhantes às formas mais graves de violência. Então, como você pode perceber, não são suposições ou sensacionalismo. Crianças que sofrem castigos corporais têm maior probabilidade de desenvolver ansiedade, depressão, problemas de comportamento e também em relação à sua saúde emocional. Os resultados das palmadas são muito graves. Para entender mais sobre esse assunto tão importante, fica comigo até o final e também compartilhe com outras pessoas para que todo mundo possa entender que as palmadas não são uma solução para problemas de comportamento das crianças. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, eu sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei este canal para facilitar o cotidiano familiar para contribuir com isso e também propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infantil. Uma palmadinha não faz mal, eu costumava levar umas quando eu era criança e eu cresci bem. São educadoras. Quem nunca ouviu frases como essas de alguém? Eu já ouvi bastante desde muito cedo, até antes de começar minha carreira como psicóloga eu costumava pensar: gente, mas como uma violência física pode ser uma forma de educação? Sabe o que eu ficava imaginando? Como que pode um ser pequenininho que olha para cima e ver uma pessoa enorme apanhar dela? Eu sempre achei meio bizarro e achava que não fazia sentido algum. Mas o grande problema dessa questão é que muitas pessoas não consideram as palmadas como uma forma de violência, mas elas são. E não sou eu que estou afirmando isso. Como eu falei anteriormente para vocês, tem muitos estudos hoje em dia comprovando isso que eu estou dizendo. E de acordo com esses estudos, e você pode encontrar o link aqui embaixo para você ter acesso a todos eles. De acordo com esses estudos, toda a exposição à violência pode produzir efeitos nas áreas do cérebro que são escaladas conforme o nível de violência que a criança vai sofrendo. Também tem uma pesquisa promovida pela Sociedade Internacional para a Prevenção ao Abuso e Negligência Infantil que conclui que os adultos que sofreram com palmadas na infância tiveram muito mais propensão ao uso abusivo de álcool, de drogas e de também tentativas de suicídio. Então não é só importante a gente entender que as palmadas não são uma solução, como também é importante a gente eliminar os discursos de que palmadas formam bons cidadãos. As palmadas não são lições e só vão trazer consequências horríveis para o seu filho, acreditem. E algumas dessas consequências podem ser irremediáveis. Apesar de eu conhecer muitas pessoas que acham que as palmadas educam, eu também já conheci muitos pais que simplesmente não sabem como agir de outra forma e sofrem muito com essa situação, por não saberem como fazer diferente de dar palmada. Então existe aquela famosa situação de que os pais optam por disciplinar dessa maneira porque eles foram criados dessa forma. Mas esse pensamento precisa mudar. As palmadas podem ser muito humilhantes e causar raiva nas crianças, que consequentemente pode tornar o seu filho mais agressivo ou muito retraído. Se você responde a uma atitude com violência, ele também vai responder a outra situação com violência. É o que ele sabe fazer, é o que ele aprende. As palmadas não ensinam lições e ainda vão fazer com que seu filho sinta medo de você. Lembre que eu sempre falo para vocês que os filhos se espelham na gente muito mais nas nossas atitudes do que o que a gente fala. E aí, se numa situação de raiva você age batendo no seu filho, o que ele vai entender? Quando eu sentir raiva de alguém, a maneira que eu vou ter de fazer é o quê? Batendo. Ele simplesmente está repetindo o que ele aprende. Nesse estudo super recente agora da Universidade de Harvard, a experiência que eles fizeram foi a seguinte: eles pegaram várias crianças e deixaram elas deitadas num aparelho de ressonância magnética, uma por uma, né? E lá nesse aparelho elas assistiam diferentes imagens de atores fazendo caretas neutras e caretas de medo, enquanto num scanner eles capturavam a atividade cerebral da criança em resposta a cada tipo de rosto. Essas imagens foram analisadas para determinar se os rostos provocavam padrões diferentes de atividade cerebral em crianças que levavam palmadas em comparação com aquelas que não levavam. E aí, em média,
Os rostos de medo provocaram maior ativação no cérebro do que aqueles que eram neutros. E as crianças que sofreram violência, algum tipo de violência, demonstravam maior ativação em várias regiões do córtex pré-frontal para os rostos de medo em relação aos rostos neutros do que as crianças que nunca sofreram violência. Esse estudo enfatiza que, de fato, o castigo corporal não afeta todas as crianças da mesma maneira. Ou seja, algumas podem desenvolver mais problemas cerebrais do que outras, mas de toda maneira, para as crianças, as palmadas são um risco que podem potencializar problemas no desenvolvimento. E você quer pagar para ver o que vai acontecer com seu filho? Existe um outro fato que muitas vezes guiam os pais a recorrerem às palmadas: a correção do comportamento. Quando a criança se comporta mal ou desobedece, os pais acreditam que elas precisam de uma correção mais forte do que palavras e acham que as palmadas vão resolver esses problemas. Gente, palmada não resolve nada. Além de resultar em tudo que eu já citei hoje, as palmadas também vão deixar o seu filho com medo de você. E eu já perguntei isso para você em outros vídeos. Vocês querem o que dos seus filhos? Respeito ou temor? E eu não tô falando de um medo pequeno que só dura no momento da agressão, mas realmente criar um certo pânico a cada vez que você tá por perto. Então, se você bate no seu filho, ele vai associar você à dor física e ele vai tentar se manter o mais distante possível. É uma reação natural. Ou, o que é ainda pior, ele vai associar o papel de que a pessoa que ele mais ama no mundo, que são os pais, principalmente durante a infância, a agressão. Ou seja, as pessoas que me amam me agridem. Então, qual tipo de relação eu vou poder ter quando eu crescer, né? Inconscientemente, ele vai desenvolver esse sentimento de que ele pode ser abusado, de que ele pode sofrer violência física, violência psicológica, porque foi esse tipo de amor que ele aprendeu. A pessoa que me ama também faz algum tipo de violência comigo. E isso é muito sério. Isso vai refletir nas relações futuras que o seu filho vai ter. Além disso, segundo um outro estudo da American Academy of Pediatrics, as palmadas estão diretamente associadas ao aumento de mau comportamento. Então, se o objetivo é corrigir isso, quando você bate, você está estimulando o efeito contrário. Então, se você buscou ensinar seu filho que aquele comportamento estava errado, que ele não pode agir de determinada maneira, e em algum momento você bate nele, porque ele foi contra o que você disse, tudo que você ensinou vai simplesmente por água abaixo. Porque ali, o que ele vai entender? Ele vai entender que não tem problema agir com impulso, agir com falta de respeito e recorrer à dor física. Ele está sendo ensinado a isso. Se o seu filho bate no irmão, no amiguinho, você fala que ele não pode bater, mas bate nele, o que você está ensinando para o seu filho? Se você não acha bater certo, então essa regra tem que ser aplicada a você, primeiramente. Para você saber que isso é muito real, existem 14 estudos diferentes que eu encontrei sobre como os efeitos das palmadas têm relação direta com o comportamento agressivo das crianças. Acredite ou não, mas eu já ouvi relatos de pais que afirmam que as agressões feitas nos filhos formam crianças mais fortes. Gente, ser agressivo e ser brigão não é sinônimo de força, é sinônimo de sofrimento. E esse pensamento também precisa ser eliminado. Sabe o que acontece? Você simplesmente não ensina o seu filho a como lidar da melhor maneira com a frustração, como sair de situações. Ele não consegue pensar em outros mecanismos, em outras maneiras, a não ser bater. Porque se você não faz isso com ele, se você não o incentiva a fazer isso, como ele vai aprender? Um outro estudo feito com mais de 12 mil crianças, confirmou que as crianças que sofreram agressões físicas aos 5 anos de idade eram mais propensas a agir agressivamente aos 6 e aos 8 anos de idade. Eu nunca iria permitir que os meus filhos se tornassem agressivos com outras pessoas por conta de atitudes que dizem respeito a mim e ao meu marido. Então, como eu já disse, quando um pai bate no filho, ele atende que bater é um comportamento aceitável, que é permitido e que é uma forma de solucionar os problemas, de sair de problemas. Então, como eu gosto de falar, os filhos se baseiam totalmente nas nossas atitudes. E depois, é óbvio, com os grupos que eles vão pertencendo. Então, se você se comporta dessa maneira, ele vai fazer a mesma coisa de novo. Ele pode, inclusive, bater em você, porque ele vai achar que isso é normal. E esse problema de comportamento não vai ser culpa dele. É uma consequência das atitudes com as quais ele convive. Quando você bate na criança, você vai passar mensagem de poder e autoridade, e ela vai entender aquilo de uma forma
que vai fazer com que ele se sinta impotente. Isso vai fazer com que ele desconte e comece a intimidar outras pessoas para ter a sensação, em alguma maneira, em algum momento, de que ele está no controle. Porque não é dado a ele essa opção de como agir em relação a situações difíceis. As palmadas também influenciam a parte do córtex pré-frontal, que é responsável pela memória autobiográfica e a compreensão dos sentimentos. Segundo a Child Development, as crianças que sofreram agressões utilizam mais recursos cerebrais para entender a fonte de temor que outras pessoas, porque elas são acostumadas a sempre estarem em alerta, estarem atentas. Você já imaginou o quanto que é ruim você crescer sentindo isso? Que você está sempre em alerta, em perigo? E a utilização de recursos cerebrais para entender temores causam má adaptação a longo prazo, porque promovem reatividade emocional elevada, alterações na regulação emocional, tendências hostis e maior risco também de psicopatologias. Como eu disse lá no comecinho desse vídeo, tem vários pais que batem porque eles não conseguem enxergar ou fazer de outra maneira para educar e corrigir determinados comportamentos. E aí eles também sofrem muito com isso. Então, as palmadas não são só maléficas para as crianças, são também para os pais. Muitas pessoas cresceram dentro dessa cultura de que bater faz parte da educação. E esses pensamentos e atitudes não somem de uma hora para outra, é claro, é o que você aprende. É por isso que esses pais precisam ser ajudados e esse é o meu intuito aqui. A gente precisa sempre trabalhar em conjunto para que a cultura da palmada seja eliminada. A gente precisa abordar outras formas de educar, de corrigir atitudes e comportamentos. Então, se você estiver passando por um daqueles momentos que você está com raiva, aqui vai uma dica. A melhor coisa que você pode fazer para o seu filho e para você mesmo é se afastar. Se você não consegue naquele momento pensar, tira um tempo, se afasta e raciocina, ensina pro seu filho, fala pra ele, eu tô tão nervosa que eu preciso pensar em como a gente vai resolver essa situação. E aí você pode falar pra ele, eu agora tô tão nervosa, você me deixou tão nervosa, esse seu comportamento nesse momento me deixou tão nervosa que eu preciso pensar em como resolver essa situação. Se você quiser me ajudar a pensar, a gente fica junto, senão me dá um tempinho. E para pensar. Muitas vezes a raiva cega a gente e faz a gente cometer atitudes que vão ter consequências muito mais graves e vão fazer com que a gente se arrependa depois. Então, quando você sentir que você está em um desses momentos, se afasta, fica sozinho, respira fundo e tenta corrigir aquela atitude quando você estiver mais calmo. E em vez de usar palmada, opte, por exemplo, por tirar privilégios, por exemplo, TV, videogame, e tenta dialogar com ele. E se ele não te ouvir, se ele continuar gritando, por exemplo, você fala que você só vai conseguir escutar e dialogar quando ele se acalmar, que você vai esperar por isso. Mas bater nunca é a solução. Não contribua para que o seu filho cresça com problemas de desenvolvimento emocional. Eu sei que, como uma boa mãe ou como um bom pai, você sempre vai querer o melhor para o seu filho e é por isso, inclusive, que você assiste canais como esse, para tentar se tornar a melhor versão do pai e da mãe que você pode ser. Então, se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mamãe e um papai super dedicados, que se preocupam em trazer mais conhecimento para você, em pensar sobre a família e sobre o desenvolvimento dos seus filhos. Não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre esse e outros temas, comente aqui embaixo, deixe suas dúvidas e também mostre o canal para outros papais e mamães. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar mais no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.